Você já imaginou se casar com um bilionário que nunca tocou uma mulher? Como seria a primeira noite de um homem tão poderoso, mas completamente inexperiente? Renato Tavares tem tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas há um segredo que ninguém sabe: ele nunca esteve com uma mulher antes. E agora, sua esposa virgem será a primeira a descobrir todos os segredos que ele esconde. O que acontece quando o homem mais desejado do país descobre o amor e o desejo pela primeira vez? Será que essa relação pode dar certo ou vai ser um desastre? Comente abaixo: o que você faria se estivesse no lugar dela? Curta e se inscreva para não perder essa história intensa, sedutora e viciante. O salão estava impecável. Flores brancas se espalhavam pelos corredores luxuosos da catedral, e o perfume doce das pétalas misturava-se ao cheiro amadeirado dos bancos de madeira. Era um casamento digno da realeza. E, no entanto, Renato Tavares não sentia nada. Ele ficou parado diante do altar, vestindo um terno preto sob medida, impecável como sempre. Seu rosto, de uma beleza fria e inalcançável, estava inexpressivo. Os cabelos negros estavam perfeitamente alinhados, e seus olhos cinzentos, penetrantes, dominadores, perigosos, observavam a entrada da igreja como se esperasse uma sentença e não uma noiva. Esse casamento não era sobre amor. Era um contrato. E ele não se importava. Pelo menos, era isso que dizia a si mesmo. Mas então, as portas se abriram. E, por um instante, ele esqueceu como respirar. Júlia Monteiro caminhava pelo tapete branco como se não pertencesse àquele mundo. Seu vestido de noiva era simples, delicado, diferente das mulheres que ele conhecia, mulheres que usavam o corpo como arma, que se jogavam sobre ele em eventos, esperando que uma noite em sua cama fosse suficiente para prendê-lo. Mas Júlia? Ela não parecia querer prendê-lo. Na verdade, ela parecia assustada. Os cabelos castanhos estavam presos em um coque solto, mechas suaves emoldurando seu rosto angelical. Os lábios rosados estavam ligeiramente entreabertos, e seus olhos grandes, castanhos como chocolate derretido, carregavam uma mistura de hesitação e doçura. Ela era intocada. Inocente. E agora, seria dele. Renato não desviou o olhar quando ela se aproximou. Seus olhos estavam cravados nela como se quisesse desvendá-la ali mesmo, diante de centenas de convidados. Ele viu seus dedos tremerem quando o pai dela entregou sua mão. Viu a hesitação no olhar dela. E, por um segundo, sentiu algo estranho dentro de si. Era incômodo. Novo. E ele odiou. Mas então, o padre falou: Renato Tavares, você aceita Júlia Monteiro como sua legítima esposa? E ele não hesitou. Sim. Júlia nunca se sentiu tão exposta em toda a sua vida. Renato era perigoso. Não no sentido físico, mas em algo muito pior. Ele era o tipo de homem que dominava um ambiente sem precisar abrir a boca. O tipo de homem que conseguia prender uma mulher com um único olhar. E agora, ele era seu marido. Quando o padre anunciou que podiam se beijar, ela mal teve tempo de reagir. Renato agarrou sua cintura com firmeza, puxando-a para perto. Sua mão grande e quente queimava através do tecido do vestido. E então, ele a beijou. Não foi um beijo suave. Não foi um beijo casto. Foi um aviso. Os lábios dele eram duros, exigentes, pressionando-se contra os dela com uma intensidade que a fez arfar. Sua outra mão subiu, prendendo a nuca dela, não dando chance de escapar. Ela sentiu a respiração travar. O coração martelou forte. E quando ele finalmente a soltou, seus olhos pareciam mais escuros, mais intensos. Você é minha agora. A voz dele era um sussurro perigoso, carregado de promessas silenciosas. Ela estremeceu. Porque, pela primeira vez na vida, soube que não havia mais volta. O jatinho particular os levou para a Itália. Uma vila isolada na costa amalfitana, com um casarão gigantesco e luxuoso, cercado pelo mar azul profundo. Mas nem o cenário paradisíaco poderia esconder a tensão entre eles. Júlia passou a viagem em silêncio.
E Renato? Ele parecia intocado. Ele não olhou para ela. Não a tocou. E quando chegaram à vila, ele simplesmente desapareceu. Ela ficou no quarto por horas, sem saber o que fazer. Se deveria esperar. Mas já era noite quando finalmente encontrou coragem para procurá-lo. E o encontrou na varanda, com um copo de uísque na mão, observando o mar como se ele carregasse todas as respostas do mundo. O vento bagunçava os cabelos dele. A camisa branca estava desabotoada no topo, revelando um pedaço do peito definido. Ele era perfeito e inatingível. E, ainda assim, seu marido. Júlia respirou fundo, reunindo coragem. Renato. Ele não olhou para ela de imediato. Quando o fez, seus olhos eram frios. Você deveria estar dormindo. Ela sentiu o estômago se revirar. Achei que devíamos conversar. Ele riu baixo, um som sem humor. Não há nada para conversar. Ela sentiu algo quebrar dentro de si. Por que me trouxe aqui, então? Para me ignorar. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, deu um gole no uísque, como se tentasse encontrar as palavras certas. Mas então, finalmente olhou para ela. E foi nesse momento que Júlia viu. Algo que ninguém mais via. Algo que ele tentava esconder. Por baixo de toda aquela frieza. Renato Tavares estava com medo. Não dela. Mas de tocá-la. Naquela noite, Júlia adormeceu sozinha. Mas não dormiu de verdade. A mente estava inquieta. O coração acelerado. E quando finalmente pegou no sono, foi acordada por um barulho. Ela se sentou na cama, confusa, olhando para a porta do quarto que estava entreaberta. E, na escuridão do corredor, viu Renato parado ali. Ele não entrou. Não se aproximou. Mas a olhava. O peito subindo e descendo devagar, os olhos ardendo com algo que ela não conseguia decifrar. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. E então, ele se virou e desapareceu. Mas Júlia sabia a verdade. Sabia o que aquilo significava. Renato a desejava. Ele só não sabia como lidar com isso. Ainda. Renato a deseja, mas tem medo de tocá-la. O que você acha que ele está escondendo? Comente abaixo. Se você ama histórias de tensão, romance proibido e paixão intensa, deixe seu like agora. Júlia não conseguiu dormir naquela noite. O calor do quarto luxuoso contrastava com o frio que parecia emanar de Renato. Ele não a tocou. Não se aproximou. E, no entanto, ele ficou ali, parado na porta, observando-a na escuridão. O que aquilo significava? O casamento já havia acontecido. Eles estavam sozinhos naquela vila isolada na Itália, longe de todos. Qual era a desculpa dele para continuar a mantendo a distância? O coração de Júlia batia forte, acelerado, e o silêncio cortava o quarto como uma lâmina afiada. Ela sentia sua presença mesmo sem vê-lo. E sabia que ele sentia a dela também. O sol da manhã invadiu o quarto através das cortinas finas de linho. Júlia abriu os olhos devagar, mas o primeiro pensamento que teve foi ele. Será que ele tinha voltado a dormir ali? Mas quando olhou para o outro lado da cama, o espaço continuava intacto, perfeitamente arrumado, como se ninguém tivesse sequer deitado ali. Ele não voltou. E isso a deixou furiosa. Ela saiu da cama de um pulo, sentindo o tecido leve de sua camisola escorregar por sua pele. Odiava aquela sensação de rejeição. Odiava sentir que havia algo errado com ela. Por que Renato não a queria? Depois de um banho rápido, Júlia se vestiu com um vestido branco fluido, delicado, e desceu para o terraço onde o café da manhã estava servido. E, claro, Renato já estava lá. Sentado à cabeceira da mesa, de óculos escuros, a camisa social branca ligeiramente aberta no colarinho, segurando uma xícara de café com uma postura impecável. Impassível. Inalcançável. Júlia parou por um momento para observá-lo. Ele era lindo demais para ser real.
E essa beleza a irritava profundamente naquele momento. Bom dia. A voz dela saiu mais cortante do que pretendia. Renato ergueu os olhos por trás dos óculos escuros e deu um sorriso mínimo, quase debochado. Bom dia, esposa. Esposa. O jeito que ele disse aquela palavra fez o estômago dela revirar. Júlia se sentou, pegando uma xícara de café, tentando ignorar a tensão cortante que pairava entre os dois. Mas não conseguiu. Onde você dormiu? Renato não se mexeu. Isso importa? Ela sentiu o sangue ferver. Sim, importa. Porque é ridículo estarmos aqui, casados, e você me tratar como se eu fosse invisível. Renato colocou a xícara na mesa devagar, cruzando os dedos sobre a toalha de linho branco. E então, finalmente disse a verdade. Eu nunca estive com uma mulher antes, Júlia. O mundo dela parou. Júlia piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que tinha ouvido direito. Renato Tavares. Bilionário. O homem que poderia ter qualquer mulher que quisesse. Nunca tinha tocado uma. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu. Renato observou sua reação por um momento, então tirou os óculos escuros e a encarou diretamente. Os olhos cinzentos estavam sérios. Intimidadores. Agora que sabe meu segredo, o que vai fazer com isso? Júlia se sentiu desafiada. Ela o encarou de volta, levantando o queixo. Não é uma questão do que eu vou fazer com isso. A questão é, o que você vai fazer com isso? Os olhos dele brilharam com algo perigoso. Talvez seja melhor não descobrir. E então, ele se levantou, deixando-a ali, sozinha, confusa, e mais intrigada do que nunca. Júlia passou o dia inteiro tentando ignorar o fato de que agora sabia um segredo sobre Renato que ninguém mais sabia. Mas não conseguiu. Ela não sabia o que era pior, o fato de que ele nunca tinha tocado uma mulher, ou o fato de que, mesmo sem experiência, ele era o homem mais irresistível que já conhecera. A noite caiu, e ela decidiu que não podia mais fugir dessa tensão. Então, sem pensar duas vezes, bateu na porta do quarto dele. Nenhuma resposta. Júlia não hesitou. Girou a maçaneta e entrou. Renato estava ali, de pé diante da janela, camisa aberta, os músculos definidos iluminados pela luz suave do abajur. Ele virou-se devagar. E congelou ao vê-la ali. O que você está fazendo? A voz dele saiu baixa, carregada de alerta. Júlia não recuou. Ela sabia que ele a queria. Sabia que, por mais que tentasse lutar contra isso, o desejo dele já era incontrolável. Então, deu um passo à frente. Você nunca tocou uma mulher antes, Renato. Mas quer me tocar agora? O peito dele subiu e desceu de forma mais pesada. Os olhos ficaram mais escuros, mais intensos. Júlia, ele murmurou. Ela não esperou. Deu mais um passo, até que estava perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele. O cheiro amadeirado de sua pele invadiu seus sentidos. E então, tocou o rosto dele. Renato fechou os olhos, como se estivesse se segurando com todas as forças. Mas quando abriu, não havia mais resistência. A mão dele agarrou sua cintura, trazendo-a para perto com força. E, sem aviso, ele a beijou. Foi um beijo desesperado, bruto, faminto. O homem que nunca havia tocado uma mulher agora não queria mais parar. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, explorando cada curva com uma intensidade que a fez gemer contra os lábios dele. Ele a queria. E dessa vez, não ia fugir. O beijo queimava. Júlia sentia o calor da respiração de Renato contra seus lábios, sentia as mãos grandes e firmes deslizando por sua cintura, segurando-a como se tivesse medo de soltá-la e perdê-la para sempre. Mas, ao mesmo tempo, ele tremia levemente. Ela percebeu o quanto aquele momento era novo para ele, o quanto ele lutava contra o próprio desejo e, acima de tudo, contra seus medos. Renato Tavares, o bilionário intocável, o homem que nunca esteve com uma mulher antes, agora estava completamente dominado por ela.
E, pela primeira vez, ele parecia não saber o que fazer. O beijo se aprofundou. Era urgente, intenso, desesperado. Renato não sabia como tocá-la, mas queria aprender. E Júlia estava disposta a ensinar. Renato a segurou firme pela cintura, como se tentasse se ancorar naquela sensação avassaladora. Ele nunca soube o que era o calor de uma pele contra a sua, o gosto doce de uma boca se moldando à sua, o arrepio de um toque feminino percorrendo seu corpo. E, agora que sentia tudo isso pela primeira vez, não queria mais parar. Mas ainda havia medo. O medo de não ser bom o suficiente. O medo de não conseguir dar a ela o que um homem experiente daria. Ele se afastou um pouco, respirando pesadamente, os olhos cinzentos cheios de um desejo contido e incerteza. Júlia, a voz saiu rouca, quase um gemido. Ela encostou a testa na dele, sentindo seu peito subir e descer rapidamente. Você quer que eu pare? Sussurrou. Os olhos de Renato se fecharam por um instante, como se lutasse contra sua própria resposta. Mas, quando abriu novamente, eles estavam escuros, famintos. Não. A palavra soou como uma confissão proibida. E foi tudo o que ela precisava ouvir. Júlia deslizou as mãos lentamente pelo peito dele, sentindo os músculos tensos sob a camisa de seda. Ele ficou imóvel, rígido, como se tivesse medo de se mexer. Mas, quando os dedos dela abriram os botões da camisa um por um, ele prendeu a respiração. Os olhos de Renato seguiram cada movimento, vidrados, como se estivesse hipnotizado pelo toque dela. Quando a camisa escorregou pelos ombros dele e caiu no chão, Júlia finalmente pôde ver o corpo que tantas mulheres no mundo inteiro sonhavam em tocar. Ele era perfeito. Forte. Masculino. E, no entanto, estava vulnerável diante dela. O peito dele subia e descia de forma pesada. Os punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Ela mordeu o lábio, absorvendo cada detalhe dele. Você está tenso. Murmurou, deslizando as mãos suavemente pelos ombros dele. Renato soltou o ar lentamente, tentando se controlar. Eu nunca fiz isso antes, Júlia. O tom era de alerta. Como se dissesse que não sabia se conseguiria ser o homem que ela merecia naquela noite. Mas Júlia sorriu de lado. Então eu vou te ensinar. Renato nunca permitiu que ninguém tivesse poder sobre ele. Mas, naquela noite, Júlia o tinha completamente em suas mãos. Cada beijo dela, cada toque, faziam seu corpo reagir de formas que ele nunca experimentou antes. Ele queria mais. Mas tinha medo de querer demais. Quando Júlia guiou as mãos dele até sua cintura, ele engoliu em seco. Me toque, Renato. Ele hesitou. Seus dedos deslizaram pela curva da cintura dela com uma mistura de fascínio e receio. Ele queria tomá-la, possuí-la. Mas não sabia como. Eu não quero errar com você. Confessou. Júlia pegou as mãos dele e as levou até seu próprio corpo. Então me descubra. A frase acendeu algo dentro dele. O medo desapareceu. E ele finalmente se permitiu sentir. Na penumbra do quarto, os corpos se entrelaçaram pela primeira vez. O homem que nunca tinha tocado uma mulher agora estava aprendendo tudo sobre ela. Cada suspiro, cada toque, cada descoberta. Renato não era mais um homem inexperiente. Agora, ele era um homem marcado por ela. E, quando tudo acabou, ele percebeu a verdade. Júlia não era apenas a primeira mulher que ele tocou. Ela seria a última. Renato abriu os olhos lentamente, sentindo o calor de algo que ele nunca havia experimentado antes. Júlia estava ali. Adormecida em seus braços, envolta pelos lençóis macios da enorme cama da vila na Itália. Seu peito subia e descia suavemente, a respiração tranquila, os cabelos soltos caindo sobre o travesseiro como uma moldura perfeita para seu rosto angelical. E foi ali, naquela fração de segundo, que Renato sentiu o primeiro sintoma de algo que ele não sabia lidar. Medo. Porque agora, ele a queria mais do que qualquer coisa. Renato sempre teve controle sobre tudo. Sobre seus negócios.
sobre suas escolhas, sobre si mesmo. Mas agora, ele não sabia o que fazer. Na noite anterior, ele havia se entregado completamente a Júlia. E, naquele instante, ao vê-la dormindo tão perto, com os lábios entreabertos e a pele suavemente marcada pelo toque dele, Renato soube a verdade. Ele nunca mais conseguiria se afastar dela. Mas isso não poderia acontecer. Ele precisava manter a cabeça no lugar. Então, ele fez o que sabia fazer de melhor. Levantou-se e saiu. Quando Júlia abriu os olhos, o lado da cama onde Renato deveria estar já estava frio. Aquele simples detalhe fez seu coração apertar. Ela passou a mão pelo lençol, sentindo um vazio estranho. A noite anterior havia sido intensa, surreal. Renato a tomou com um desejo que nenhum dos dois conseguia controlar. Mas onde ele estava agora? Ela se levantou, vestindo um robe de seda leve e caminhou pela mansão. O silêncio absoluto era ensurdecedor. Até que o encontrou. Na varanda, de costas para ela, com um copo de café na mão e o olhar fixo no horizonte. O vento balançava seus cabelos escuros, e a camisa branca de linho deixava entrever seu físico perfeito. Mas o que chamou a atenção de Júlia foi a tensão em seu corpo. Ele estava fugindo. E ela não ia permitir isso. Júlia caminhou até ele sem hesitar. Você sempre foge depois de dormir com uma mulher. Renato endureceu instantaneamente. Mas não se virou. Eu precisava de ar. Ela cruzou os braços, se recusando a aceitar aquela desculpa barata. Ou precisava fugir. Finalmente, ele se virou. Os olhos cinzentos estavam indecifráveis, intensos. Mas Júlia aprendeu a enxergar através da máscara dele. E o que viu ali não era arrependimento. Era medo. Não foi só uma noite para você, foi? Ela desafiou. Renato não respondeu de imediato. Mas então, ele deu um passo à frente. E depois outro. Até estar perto o suficiente para que Júlia sentisse seu cheiro amadeirado, para que o calor dele consumisse cada centímetro do seu corpo. O que você quer de mim, Júlia? A voz dele saiu baixa, rouca. Perigosa. Ela não recuou. A verdade. Os olhos dele escureceram. A tensão entre eles era insustentável. Então, ele fez algo inesperado. Tocou o rosto dela. Foi um toque leve, mas que fez seu corpo inteiro arrepiar. Você está brincando com fogo, Júlia. Ela segurou o pulso dele, os dedos delicados pressionando a pele quente. E se eu quiser me queimar? Os olhos dele brilharam com algo perigoso. Mas antes que dissesse qualquer coisa, ele a beijou. Dessa vez, não havia hesitação. Renato não estava mais inseguro. Ele já sabia o que queria. E ele queria Júlia. Completamente. Intensamente. Os lábios dele pressionaram os dela com uma fome que a deixou sem fôlego. As mãos deslizaram por sua cintura, puxando-a com força, com posse. Júlia sentiu o peito forte dele colado ao seu, o calor subindo rapidamente, a tensão explodindo dentro dela. E quando as bocas se separaram apenas por segundos, ela viu nos olhos dele algo que não esperava. Você é minha, Júlia. Aquelas palavras não eram uma ameaça. Eram uma sentença. Naquela noite, Renato não dormiu. Ele ficou observando Júlia enquanto ela se aconchegava ao seu peito, como se já pertencesse a ele desde sempre. E foi nesse momento que ele percebeu o real problema. Não era sobre desejo. Não era sobre ter sido inexperiente antes dela. Era sobre o que vinha depois. Ele não sabia como amar. E, pior do que isso, não sabia se conseguiria lidar com o que estava sentindo. Nos dias seguintes, Renato tentou retomar o controle. Ele fazia ligações de negócios, lia relatórios, mantinha a postura impecável. Mas nada disso adiantava. Porque, toda vez que Júlia entrava na sala, ele a sentia. Seu cheiro doce, sua pele macia, a maneira como seus olhos grandes e brilhantes o observavam como se soubessem exatamente o que ele estava sentindo.
Ele nunca teve uma fraqueza. Até agora. E essa fraqueza tinha um nome. Júlia. Depois do jantar, Júlia estava sentada na varanda, observando o mar. O vento bagunçava seus cabelos, e ela segurava uma taça de vinho com um olhar distante. Quando Renato se aproximou, ela não se virou. Ele ficou parado ali por um momento, estudando-a. E então, disse algo que nunca imaginou que diria. Isso está me assustando. Júlia franziu o senho e o encarou. O quê? Os olhos dele tinham algo que ela nunca viu antes. O que eu sinto quando estou perto de você. Foi a primeira vez que Renato admitiu alguma coisa. E, naquele momento, Júlia soube. Ele estava se apaixonando. Mas ainda não estava pronto para admitir isso. Renato finalmente está sentindo algo que nunca sentiu antes. Mas ele vai conseguir lidar com isso ou vai fugir de novo? Comente abaixo. Renato nunca se sentiu assim antes. O homem que sempre teve controle absoluto sobre sua vida, seus desejos, suas emoções, agora estava completamente fora de si. E o motivo? Júlia. Ela estava em todos os seus pensamentos. Seu cheiro ainda estava impregnado em sua pele, sua voz ecoava em sua mente, sua boca. Ele não conseguia mais ignorar o fato de que precisava dela. Não apenas fisicamente. Mas de um jeito perigoso, desesperado, obsessivo. E isso o assustava. Nos dias que seguiram aquela conversa na varanda, Renato tentou manter distância. Ele se jogou no trabalho, passou mais tempo no escritório da vila, tentou se convencer de que tudo voltaria ao normal se ele apenas parasse de pensar nela. Mas foi inútil. Porque, toda vez que via Júlia, seu corpo reagia de um jeito que ele não conseguia controlar. E, pior ainda, ela parecia saber exatamente o efeito que tinha sobre ele. Certa noite, ela surgiu no jantar usando um vestido de seda vermelho justo, colado ao corpo de um jeito que fazia seu sangue ferver. O tecido caía suavemente sobre suas curvas, moldando cada centímetro dela, enquanto seu cabelo solto deslizava sobre os ombros. Mas o que o deixou mais louco foi o olhar dela. Ela sabia. Sabia que ele a queria. Sabia que, quanto mais ele tentava resistir, mais forte era a tentação. E então, ela provocou. Você tem evitado olhar para mim, Renato. A voz dela foi baixa, arrastada, quase um sussurro. Ele apertou os punhos sob a mesa, tentando manter a compostura. Eu não estou te evitando. Júlia arqueou uma sobrancelha, levando a taça de vinho até os lábios lentamente. Então olhe para mim. Ele travou a mandíbula, hesitou por um segundo. E, então, finalmente levantou os olhos. O olhar que trocaram foi pura combustão. Era um desafio. Uma rendição silenciosa. E Renato soube naquele momento. Ele estava completamente perdido. Renato não conseguiu dormir. O desejo pulsava em sua pele, queimava em seu peito. Ele tentou lutar contra isso. Mas, no meio da madrugada, ele desistiu. E então, foi até ela. Júlia estava deitada, os lençóis cobrindo parte do corpo, os cabelos espalhados sobre o travesseiro. Ela parecia um sonho. E, pela primeira vez na vida, Renato percebeu que não queria apenas tê-la, ele precisava dela. E, antes que pudesse pensar, ele já estava ao lado dela. O peso da presença dele a despertou. Os olhos dela se abriram devagar, sonolentos, mas assim que o viu ali, seu corpo enrijeceu. Renato. Ele não disse nada. Apenas deslizou os dedos lentamente pelo rosto dela, pelo pescoço, descendo pelo ombro nu. Júlia soltou um suspiro entrecortado, o corpo se erguendo levemente ao toque dele. E, então, ele a beijou. Mas dessa vez, foi diferente. Não foi bruto, desesperado. Foi lento. Sensual. E Renato percebeu que, naquele momento, não estava apenas possuindo o corpo dela, estava se rendendo a ela. Depois daquela noite, algo mudou. Renato não conseguiu mais manter a distância. Ele queria Júlia em todos os momentos.
Seja quando ela atravessava o corredor, quando descia as escadas da mansão, quando sentava à mesa do café da manhã. Ele precisava tê-la. E não apenas na cama. Ele queria sua atenção. Sua risada. Seu tempo. E isso o assustava mais do que tudo. Porque Renato nunca se importou com nada além de si mesmo. Mas agora. Agora ele se importava com ela. E, pela primeira vez, não sabia o que fazer com esse sentimento. Júlia percebeu a mudança nele. O jeito como ele ficava mais próximo. O jeito como ele não suportava vê-la conversando com os funcionários da mansão. O jeito como seu olhar se tornava mais sombrio quando algum homem se aproximava dela. Ele estava obcecado. E ela não sabia se isso era bom ou ruim. Mas, ao mesmo tempo, ela também não queria que ele parasse. Porque agora, quando ele a olhava, não era mais como no primeiro dia. Agora, havia algo a mais. Algo mais forte. Mais profundo. Algo que ele não conseguia mais esconder. Em uma noite quente, após mais uma explosão de desejo entre os dois, Júlia estava deitada sobre o peito de Renato. Ele parecia inquieto. A mão dele deslizava lentamente pelas costas dela, mas seu olhar estava perdido. E então, ele sussurrou algo que a fez congelar. Eu não posso mais viver sem você. A respiração dela parou. Era a primeira vez que ele dizia algo assim. E, de alguma forma, ela soube que era verdade. Renato nunca sentiu isso antes. E, agora que sentia, não sabia como lidar com isso. Júlia se apoiou sobre os cotovelos e o encarou. O que você está dizendo, Renato? Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. E, quando os abriu novamente, o que ela viu ali foi puro medo. Eu não sei amar, Júlia. As palavras foram um sussurro quebrado. Uma confissão inesperada. Mas Júlia não recuou. Em vez disso, tocou o rosto dele, deslizando os dedos suavemente pela barba. Então me deixe te ensinar. E, naquele momento, Renato soube que estava completamente entregue. Ele não sabia amar. Mas agora queria aprender. Porque Júlia era a única mulher no mundo por quem valia a pena perder o controle. Renato nunca foi um homem de sentimentos. Seu mundo era feito de números, contratos, acordos frios e calculados. Tudo sempre esteve sob seu controle. Até Júlia. Ou pelo menos, era isso que ele achava. Mas agora, ali, deitado ao lado dela, ouvindo a respiração suave da mulher que havia mudado tudo, ele sabia que havia perdido o controle. E, pela primeira vez em sua vida, ele não se importava. Acordar e ver Júlia dormindo em seus braços era uma sensação estranha. Ele nunca teve ninguém ali ao seu lado ao amanhecer. Nunca teve alguém que pertencesse à sua cama e ao seu coração ao mesmo tempo. Mas agora, ela estava ali. A luz suave da manhã atravessava as cortinas brancas, banhando a pele dela em um brilho dourado. Seu cabelo bagunçado caía sobre os ombros, e seus lábios rosados ainda estavam levemente inchados dos beijos da noite anterior. Ela era perfeita. E ele nunca quis tanto algo na vida. Mas o problema era que, pela primeira vez, ele não sabia o que fazer com isso. Ele não sabia amar. Nunca aprendeu. Nunca precisou. Mas agora. Agora, ele queria aprender. Júlia acordou sentindo o calor da pele de Renato contra a sua. Ela se mexeu lentamente, tentando processar a sensação. E então, percebeu algo diferente. Renato estava acordado. Olhando para ela. O que foi? Sua voz saiu rouca, carregada de sono. Ele não respondeu de imediato. Apenas deslizou os dedos pelo rosto dela, como se estivesse tentando gravar cada detalhe em sua memória. Nada. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que ela nunca tinha visto antes. E então, ele fez algo inesperado. Se inclinou lentamente e deu um beijo suave em sua testa. Júlia congelou. Aquilo não era desejo.
Era carinho. Era algo muito mais profundo do que qualquer toque ousado. E aquilo fez seu coração disparar. Ela nunca imaginou que Renato fosse capaz de um gesto tão simples e, ao mesmo tempo, tão significativo. E, naquele momento, ela soube. Ele estava tentando. Tentando amar. Do jeito dele. No ritmo dele. Mas era real. E isso era o suficiente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Júlia caminhava pela vila enquanto Renato lidava com algumas chamadas de negócios. O vento balançava seus cabelos, e ela tentava organizar seus próprios sentimentos. Ela sabia que Renato não era um homem acostumado a demonstrar emoções. Mas, agora, ele estava se esforçando. E isso significava mais para ela do que qualquer outra coisa. Quando ele finalmente a encontrou, seus olhos estavam diferentes. Mais quentes. Mais certos. Ele a puxou para perto pela cintura, segurando-a com firmeza. Eu nunca fui de prometer nada para ninguém, Júlia. Ela prendeu a respiração. Mas eu prometo que nunca vou deixar você ir. O coração dela disparou. E, pela primeira vez, ela soube que estava completamente perdida. Porque Renato não era apenas desejo. Ele estava se tornando tudo para ela. Naquela noite, Renato não quis apenas possuí-la. Ele quis explorá-la. Aprender cada detalhe do seu corpo. Cada toque, cada arrepio, cada pequeno suspiro. Ele não estava mais tentando apenas satisfazer um desejo. Ele queria dar a ela tudo o que nunca deu a ninguém. E, quando finalmente se entregaram um ao outro novamente, foi diferente. Foi mais intenso. Mais íntimo. Mais real. E, naquele momento, Júlia soube que Renato Tavares não era mais o mesmo homem. Ele nunca mais seria. Na manhã seguinte, Renato acordou sozinho. Seu corpo ficou tenso imediatamente. Júlia não estava ao seu lado. A mente dele imediatamente começou a trabalhar com possibilidades. Será que ela estava fugindo? Será que ela se arrependeu? Mas, antes que pudesse enlouquecer com seus próprios pensamentos, ele ouviu um som suave vindo da cozinha. E, quando entrou no cômodo, ele parou. Júlia estava ali. Com um vestido leve, os pés descalços, os cabelos soltos caindo sobre as costas, mexendo distraída em uma panela enquanto cantarolava uma música baixa. A visão foi como um soco no estômago. Porque, pela primeira vez, Renato viu uma vida que nunca imaginou para si mesmo. Uma vida onde acordaria todos os dias ao lado dela. Uma vida onde Júlia pertenceria a ele, para sempre. E aquele pensamento o assustou mais do que qualquer coisa. Renato não conseguia entender o que estava acontecendo dentro dele. Ele sempre soube o que queria, para onde estava indo, o que faria em seguida. Mas agora... Agora, tudo parecia diferente. Porque ele sabia que não poderia mais viver sem Júlia. Mas será que ela se sentia da mesma forma? Será que ela também queria isso? E, mais do que isso, será que ele conseguiria admitir que já estava completamente apaixonado? Ele não sabia a resposta. Mas sabia que não poderia mais fugir. Porque, de uma forma ou de outra, Júlia já era dele. E ele nunca mais a deixaria partir. Renato sempre acreditou que nada poderia tirá-lo do controle. Mas agora, ele não conseguia mais controlar nada. Nem os pensamentos que não paravam de girar em sua mente. Nem as emoções que cresciam dentro dele como um incêndio incontrolável. E, definitivamente, não conseguia mais controlar o que sentia por Júlia. Porque, pela primeira vez na vida, Renato Tavares estava apaixonado. E isso o aterrorizava. A palavra amor nunca significou nada para Renato. Ele não sabia o que era isso. Nunca aprendeu, nunca viu, nunca sentiu. Até agora. Até o momento em que percebeu que Júlia já estava profundamente dentro dele. Que sua risada já era parte do seu dia. Que seu cheiro já estava impregnado em sua pele. E que a ideia de não tê-la para sempre era insuportável.
Mas o que ele faria com isso? Como se entrega a algo que ele nunca aprendeu a sentir? Ele não tinha essa resposta. Mas sabia que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Porque, quanto mais tentava fugir, mais desesperadamente precisava dela. A noite estava quente, o mar batendo suavemente contra as rochas na costa da vila. Júlia estava sentada no terraço, uma taça de vinho nas mãos, os olhos perdidos na imensidão do oceano. Renato a observava de longe. Ela parecia tão tranquila, tão segura do que sentia. E ele se perguntou como seria viver assim. Sem medo de sentir. Sem medo de amar. Mas ele nunca soube como fazer isso. E, pela primeira vez, ele queria aprender. Então, sem pensar duas vezes, ele foi até ela. Júlia ouviu se aproximar, mas não disse nada. Apenas o esperou. E quando ele finalmente se sentou ao seu lado, ela falou: "Você parece inquieto." Ele soltou um suspiro. "Porque eu estou." Júlia arqueou uma sobrancelha, intrigada. "Por quê?" Renato a olhou nos olhos. E, pela primeira vez, ele disse a verdade. "Porque eu nunca senti isso antes." O coração de Júlia parou por um segundo. Ela sabia o que ele queria dizer. Mas ele não era um homem que admitiria tão facilmente. Então, ela o desafiou. "Isso o assusta?" Renato desviou o olhar, encarando o horizonte por um instante, como se tentasse processar tudo o que estava sentindo. Mas, quando voltou a olhar para ela, sua expressão era de pura certeza. "Sim." Júlia engoliu em seco. Porque, naquele momento, ela soube que estava diante do homem mais vulnerável que já viu. E que, mesmo sendo poderoso e dominador, ele estava perdido quando se tratava dela. Nos dias que se seguiram, Renato tentou demonstrar de todas as formas que precisava dela. Pequenos gestos que ele nunca teve com ninguém antes. Como segurar sua mão por mais tempo. Como olhar para ela com aquela intensidade perigosa, como se tivesse medo de que desaparecesse. E como finalmente permitiu que ela entrasse em sua vida completamente. Mas então, algo aconteceu. Algo que fez seu mundo inteiro estremecer. Porque Júlia decidiu que precisava de uma resposta. E se Renato não podia dizer em palavras, ela tomaria uma decisão. Naquela noite, Júlia se sentou à mesa de jantar diante de Renato. Ela percebeu que algo dentro dela estava se partindo. Ela o amava. Mas não podia passar a vida esperando que ele admitisse algo que já estava claro. Então, ela respirou fundo e tomou coragem. "Renato, eu preciso saber." Ele ergueu os olhos, confuso. "Saber o quê?" O coração dela disparou. "Se isso é real para você." O silêncio preencheu o ambiente. Ela viu os punhos dele se fecharem, como se estivesse tentando processar as palavras. Mas ele não respondeu. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Então, ela tomou sua decisão. Ela se levantou, e o olhar dele finalmente se tornou desesperado. "O que você está fazendo?" A voz dele soou áspera, carregada de tensão. Mas Júlia sabia que, se ele não admitisse agora, talvez nunca admitisse. Se você não consegue dizer o que sente, talvez seja porque não sente nada. Os olhos de Renato se arregalaram. "Não ouse dizer isso." A raiva, o medo, o pânico, estavam todos ali, no rosto dele. Mas ele ainda não disse as palavras. E Júlia sabia que precisava ir embora antes que doesse mais. Então, ela deu um passo para trás. "Adeus, Renato." E, naquele momento, o mundo dele desabou. Renato nunca sentiu algo assim antes. Ele sentiu o pânico tomar conta de seu peito, o coração batendo como se quisesse sair de seu corpo. Porque, pela primeira vez, ele percebeu o que realmente estava acontecendo. Júlia estava indo embora. E se ele a deixasse ir? Ele nunca mais a teria de volta. Então, ele fez algo que nunca fez antes. Ele se levantou e foi atrás dela.
Júlia já estava na porta quando sentiu um puxão forte. Renato a girou pelo braço, colando seus corpos juntos, seu olhar escurecido pelo medo e pelo desejo. Você não vai a lugar nenhum. A respiração dela travou. Renato. Mas ele não a deixou continuar. Ele a beijou com toda a intensidade que estava segurando por tanto tempo. Um beijo desesperado, possessivo, cheio de tudo o que ele não conseguia dizer em palavras. E então, ele sussurrou. As palavras que ele nunca disse a ninguém antes. As palavras que ela tanto esperou ouvir. Eu te amo, Júlia. O mundo parou. Júlia prendeu a respiração, os olhos arregalados de choque. Mas Renato não recuou. Ele a segurou com mais força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Eu te amo. Eu não sei como, eu não sei desde quando, mas eu sei que não posso mais viver sem você. E, naquele momento, Júlia soube que ele estava sendo verdadeiro. O homem que nunca amou ninguém finalmente havia se rendido. E agora, ele era completamente dela. Para sempre. Renato finalmente confessou o que sente, mas será que Júlia vai acreditar que ele mudou? Comente abaixo. Se você ama histórias de paixão intensa e amor proibido, deixe seu like agora. Se inscreva para não perder o grande final dessa história. As emoções estão no auge, e agora, Renato e Júlia finalmente pertencem um ao outro. Renato sentia o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar seu peito. Ele nunca imaginou que um dia diria aquelas palavras. E, no entanto, ali estava ele, segurando Júlia nos braços, com sua confissão pairando no ar entre eles. Eu te amo. A frase ecoava entre os dois, carregada de tudo o que ele nunca conseguiu dizer antes. Júlia não conseguia se mover. Ela esperou tanto tempo para ouvir aquilo. E agora que tinha finalmente acontecido, seu corpo inteiro estava paralisado. O olhar intenso de Renato não piscava. Ele não recuou. Não tentou disfarçar. Ele estava completamente entregue. E, naquele momento, ela soube. Ele estava falando a verdade. Júlia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Porque aquela era a primeira vez que via Renato sem nenhuma armadura. Sem controle. Sem máscaras. Ele estava apenas sendo ele. Apenas sendo o homem que finalmente amava. Então, ela sorriu. E puxou o rosto dele para perto. Diga de novo. Os olhos cinzentos de Renato brilharam com intensidade. Ele passou os dedos pelo rosto dela, trazendo-a ainda mais para si. Eu te amo, Júlia. Dessa vez, ela não conteve as lágrimas. E o beijou com toda a emoção que sentia. Um beijo profundo, cheio de tudo o que estavam segurando por tanto tempo. E, naquele momento, ela soube que não havia mais dúvidas. Eles pertenciam um ao outro. Para sempre. Renato nunca foi um homem que fez grandes declarações públicas. Ele sempre foi discreto, reservado, calculista. Mas agora... Agora ele queria que o mundo inteiro soubesse que Júlia era dele. E que ele era dela. Então, ele tomou uma decisão. Uma que mudaria tudo. Naquela noite, Renato saiu sem dizer para onde ia. Júlia ficou intrigada, mas decidiu não questionar. Algo dentro dela dizia que ele estava planejando alguma coisa. E, no dia seguinte, quando ela acordou, encontrou um bilhete ao lado da cama. Vista algo bonito e me encontre no terraço ao pôr do sol. R. O coração dela disparou. O que ele estava aprontando? O pôr do sol tingia o céu de tons dourados e alaranjados. O mar refletia a luz suavemente, criando um cenário digno de um sonho. E, ali no meio do terraço, estava Renato. Vestindo um terno impecável, sem gravata, a camisa levemente aberta no colarinho. Os cabelos bagunçados pelo vento. Os olhos fixos nela, carregados de algo que Júlia nunca tinha visto antes. Algo tão profundo que quase a fez perder o fôlego. Ele estendeu a mão. Vem cá. Júlia caminhou devagar até ele, o coração batendo forte.
Quando seus dedos se tocaram, ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. E então, ajoelhou-se. Júlia prendeu a respiração. O que você está fazendo? Os olhos de Renato brilharam. Algo que eu deveria ter feito desde o primeiro dia. Ele tirou uma caixinha de veludo do bolso e a abriu. Dentro, um anel deslumbrante brilhava sob a luz do sol poente. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. E então, ele disse: Júlia, eu te amo. Eu sei que não sou o homem mais fácil do mundo. Sei que demorei para entender o que sinto, mas agora que eu sei, nunca mais quero ficar longe de você. Ele respirou fundo, segurando a mão dela com firmeza. Então, me dá a honra de ser seu marido, de verdade? O peito de Júlia explodiu de emoção. Ela não conseguia conter o choro. E então, sorriu. Sim, Renato. Sim. Ele se levantou, segurando-a pela cintura e girando-a no ar, enquanto o riso dela preenchia o ambiente. E, quando ele finalmente a colocou no chão, a beijou como se estivesse selando aquele momento para sempre. Porque, no fundo, ele sabia que não havia mais volta. Ela era dele. E ele era dela. Até o último suspiro. A notícia do novo casamento do bilionário Renato Tavares tomou conta dos jornais. Dessa vez, não havia contratos. Não havia obrigações. Apenas amor. A cerimônia aconteceu em um campo aberto na Toscana, com flores brancas por todos os lados e o céu azul como testemunha. Júlia usava um vestido leve, fluido, delicado, mas ao mesmo tempo sofisticado. E Renato não conseguia tirar os olhos dela. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, ele não esperou um segundo para puxá-la para um beijo intenso. Um beijo que dizia a todos que agora, ela era dele para sempre. E, pela primeira vez em toda a sua vida, Renato sentiu paz. Porque agora, ele não precisava mais lutar contra o que sentia. Ele tinha tudo o que jamais soube que queria. E isso era tudo o que ele precisava. Anos depois, Renato ainda acordava todas as manhãs com Júlia ao seu lado. Ainda beijava sua testa antes de sair da cama. Ainda sentia seu coração acelerar quando ela sorria para ele. Porque, no final, ela foi a única que conseguiu domá-lo. A única que conseguiu ensinar ao homem mais frio do país o que era amar. E ele jamais a deixaria partir. Porque agora, ela era para sempre dele.